Street Fighter trouxe gráficos que revolucionaram o gênero de jogos de luta nos anos 80 e impactou a indústria de jogos do mesmo jeito que Matrix fez na indústria do cinema. O vídeo de hoje vai te colocar em uma cápsula do tempo e te levar até a década de 80 para te fazer entender e quem sabe até sentir o mesmo impacto que os gamers daquela época sentiram com o lançamento do primeiro Street Fighter. Vem comigo! Street Fighter estreou nos fliperamas do Japão em 1987, estabelecendo a estrutura para o gênero de luta que conhecemos e amamos hoje. O jogador assume o controle de um artista marcial solitário chamado Ryu, que compete em um torneio de artes marciais abrangendo 5 países diferentes: Estados Unidos, Japão, China, Inglaterra e Tailândia. Ryu luta contra 10 oponentes diferentes em uma ordem específica, sendo 2 por cada país e o tradicional aviãozinho sobrevoando o mapa que aparece em Street Fighter 2 para levar o jogador até o próximo destino também fez sua estreia aqui no primeiro jogo de 1987. Embora quase todo mundo ache mais relevante o lançamento do segundo game da série, que só foi acontecer lá em 1991, foi aqui nesse primeiro jogo que foram construídos os alicerces da franquia, que até hoje é referência nos jogos de luta. Ryu e Ken, Shoryukens e Hadoukens, tudo isso surgiu em 30 de agosto de 1987 com o primeiro Street Fighter. O primeiro Street Fighter era bem mais simples do que a gente está acostumado hoje em dia, mas o conceito era o mesmo: um torneio de artes marciais envolvendo lutadores de diferentes países. A jogatina, entretanto, era meio restrita. O jogador não podia escolher um personagem e contava apenas com Ryu representando o Japão. Se um segundo lutador entrasse na partida, ele automaticamente assumiria o controle de Ken, rival de Ryu, representando os Estados Unidos. Se vencesse, o desafiante seguiria como Ken durante todo o restante da jogatina. Os jogadores podiam executar 3 tipos básicos de socos e chutes que variavam entre velocidade e força. Havia um total de 6 botões de ataque e 3 ataques especiais: Fireball, Rising Dragon Punch e Hurricane Kick, que podiam ser executados apenas executando movimentos específicos nos controles. Enquanto o visual do Ken era basicamente o mesmo do de hoje em dia, Ryu ostentava um look um pouco diferente. Ele tinha cabelos ruivos e usava um questionável par de sapatilhas vermelhas. Esse foi o visual da versão final do personagem, mas durante o desenvolvimento do jogo, Ryu usaria um kimono azul e não branco. A divisão de design da Atari, que aparentemente foi responsável pela idealização e criação dos fliperamas que rodariam o jogo, recebeu da Capcom essa arte original de Ryu com o kimono azul, que foi utilizado no design final dos gabinetes. Mas em março de 1987, 5 meses antes do lançamento, a Capcom mudou de ideia enquanto trabalhava no protótipo do jogo. Nesse protótipo, Ryu ainda não tinha as manoplas vermelhas, assim como também não tinha na arte conceitual enviada para a Atari, mas ele já usava um kimono branco. Mas nesse kimono ainda era possível ver alguns pontos azuis, resquícios da cor original pensada para o personagem. Outra mudança foi no movimento especial do Chute Furacão. Até março do ano de lançamento do jogo, a ideia da Capcom era que Ryu e Ken tivessem um chute aéreo que descia na diagonal, parecido com o golpe que o personagem Akuma recebeu anos mais tarde. Mas na década de 80 essa ideia foi abandonada e no lugar foi colocado o golpe que conhecemos até hoje. No lançamento do jogo, Ryu já ensaiava seus primeiros Hadoukens e Shoryukens, golpes que se tornariam ícones não só no mundo dos games, como também na cultura pop. Em Marvel vs Capcom 3, há uma skin do Ryu que traz de volta esse primeiro visual oficial do personagem para a geração atual. O computador controlava vários outros lutadores, muitos dos quais nunca mais apareceram na série. Na sequência oficial, o clássico Street Fighter 2 de 1991, voltaram apenas Ryu, Ken e Sagat, sendo que no primeiro game, Sagat era o último chefe.
Já outros personagens como Retsu, Geki, Joe, Mike e Lee não tiveram a mesma sorte e permanecem na geladeira da Capcom até os dias de hoje. E não, o boxeador de Street Fighter 1 não é o mesmo boxeador de Street Fighter 2, embora Mike se pareça um pouco com uma espécie de Balrog antes da fama, e os dois tenham o mesmo nome, já que no Japão Balrog se chamaria Mike Bison, fazendo uma alusão ao lutador Mike Tyson, os dois não são a mesma pessoa. A Capcom fez questão de deixar isso bem claro em Street Fighter V no final do modo arcade de Balrog, escolhendo a opção Street Fighter 1. Lá mostra Balrog derrotando Sagat, que era o último chefe de Street Fighter 1, e um monte de repórteres passando direto por Balrog para entrevistar Mike, confundindo os dois por terem o mesmo nome. Balrog exclama dizendo: "Espere um minuto, aquele não sou eu", deixando claro que os dois boxeadores são dois personagens diferentes. Então Balrog acorda e se dá conta de que tudo foi só um pesadelo. Balrog até ganhou uma skin oficial de Mike em Street Fighter V. Já Adam Eagle, Gen e Bird tiveram mais sorte e foram reaproveitados tanto em sequências quanto em crossovers e spin-offs da série, como é o caso de Street Fighter Alpha e Capcom vs SNK. Uma das características interessantes do primeiro Street Fighter é que o gabinete de arcade original usava dois pads sensíveis à pressão, um para soco e outro para chute. Os golpes fracos, médios e fortes eram desferidos de acordo com a força com que o jogador pressionava esses botões. Quanto mais forte o jogador batia no pad, mais forte era o ataque. Mas como o povo geralmente era estúpido e descia o cacete nesses botões, os pads rapidamente se danificavam, fazendo com que os donos de fliperamas tivessem que substituí-los, e eles não eram nada baratos. Depois de reclamações, a Capcom acabou abandonando essa ideia de botões sensíveis e essas máquinas foram substituídas pelas versões de 6 botões que perduram até hoje para medir as 3 forças de ataques usadas no jogo. Esse clássico dos games de luta também tinha algumas fases bônus interessantes. A primeira consistia em quebrar uma pilha de placas de pedra com um golpe. Acho que eu já sei de onde Ed Boon e John Tobias tiraram a ideia do Test Your Might do Mortal Kombat de 1992. E na segunda fase bônus, o jogador tinha que acertar tábuas seguradas em diferentes locais do cenário. Os cenários de fundo do game apresentavam diversas paisagens famosas, como o Monte Rushmore e a Muralha da China. Esses gráficos foram revolucionários, simplesmente não havia nada parecido na época. Street Fighter foi definitivamente um dos videogames mais bonitos e chamativos de 1987. Para vocês terem uma ideia real do que eu tô falando, vou levar vocês para uma rápida viagem no tempo para vocês verem como eram os gráficos dos jogos de luta antes do primeiro Street Fighter. Em 1980 foi lançado o jogo Boxing da Activision. Em 1981 era a vez do jogo Boxing da Intellivision. Em 1982 era lançado o jogo The Biostud. Black Belt, Super Black Belt Karate e Sword Fight at Midnight foram lançados em 1983. Em 1984 os títulos Competition Karate, Karate Champ, Karateka, Kung Fu e Urban Champions eram lançados. Em 1985 foi a vez de Galactic Warriors, Karate Champ Player vs Player, Kinnikuman, Colosseum Deathmatch, Shanghai Kid, The Way of the Exploding Fist, Yi Art Kung Fu e Typhoon Gao. Em 1986 aconteceu o lançamento de International Karate e em 17 de abril de 1987 era lançado o jogo Funshorin Ken. Todos esses jogos fizeram algum sucesso na década de 80 com gráficos que até iam melhorando com o tempo, mas nada tão significativo como a revolução que aconteceu no dia 30 de agosto do ano de 1987 com o lançamento de Street Fighter, que esbanjava lindos gráficos temáticos jamais visto até então nos jogos de luta. Street Fighter abriu o caminho para uma das franquias de videogame mais reconhecidas de todos os tempos, e inspirou muitas outras empresas a se aventurarem no reino dos jogos de luta desenvolvendo seus próprios Ryus e Kens.
Billy e Jimmy, Sub-Zero e Scorpion, Ryo e Robert, Kyo e Iori. Esses são só alguns exemplos da influência de Street Fighter no mundo dos jogos e na cultura pop. Você que viveu essa época, rolou uma nostalgia aí? E você que é mais novo e adora jogar Street Fighter 6, já conhecia as origens desse seu jogo favorito? Conta pra mim aí nos comentários. Obrigado por ficar comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!